O exame obstétrico, ele pode ser o que a gente chama de obstétrico simples com Doppler, ultrassom morfológico de primeiro, de segundo semestre, de primeiro trimestre e segundo trimestre. Então, hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai demonstrar o ultrassom obstétrico simples para vocês. É o mais realizado na agenda. O que o ultrassom obstétrico simples avalia? Avalia o bebê como um todo, a vitalidade do bebê. Não, assim, tem coisas que você vai avaliar com outros parâmetros, mas você vai ver a frequência cardíaca do bebê, se o bebê está mexendo e tal. Vai avaliar a posição do bebê, o crescimento do bebê, avalia a placenta e o líquido amniótico. Então, você começa o ultrassom obstétrico, primeira coisa que você faz é você pega os exames anteriores da paciente e vê a idade gestacional. E você vai calcular a idade gestacional baseado no primeiro exame que ela fez, no primeiro trimestre. Não confie na idade que a paciente te falar. Porque você sabe, né? Grávida, às vezes o negócio, né, esquece, se confunde. Então não pode confiar, porque o laudo é seu, tá? Você não vai poder botar depois a culpa na mãe que lhe falou a idade errada. Não. Você vai pegar o primeiro exame que ela fez de confiança, naturalmente, ali no primeiro trimestre, e você vai, baseado naquela data e idade gestacional dados no laudo, calcular a idade gestacional atual. Esse é o primeiro passo, porque isso aí vai guiar toda a análise de parâmetros biométricos, ou seja, peso, tamanho da cabeça, tamanho da barriga, tamanho do fêmur e tudo mais, inclusive a avaliação em relação à maturidade placentária. Depois que você fez isso, é que você vai fazer o que eu vou demonstrar agora, que é a avaliação do exame em si, né? Então a gente vai começar colocando um gel aqui na barriga da paciente. Então, coloquei o transdutor aqui, escolhi o preset mais adequado para as semanas, né? Então, a gente já está aqui com cerca de 34 semanas. Então, eu vou usar o preset de obstétrico de segundo para terceiro trimestre. Geralmente, os presets são divididos em primeiro trimestre e segundo / terceiro trimestre. Então, o que eu vou avaliar? Primeira coisa, posição da cabeça do neném. Então, aqui, ó, eu tenho o polo cefálico, calota craniana, tudo mais. E ela está onde? Ela está aqui junto da sínfise púbica. Então, é um bebê que já está na situação, ele está numa situação longitudinal. Quando a gente vai passando o transdutor, a gente vê que o corpinho dele está disposto nesse sentido longitudinal, situação longitudinal. E a apresentação dele, o que é a apresentação? Qual polo está próximo aqui, mais próximo da sínfise, da vagina? É a apresentação cefálica. Ou seja, se esse bebê fosse nascer amanhã, sairia primeiro a cabecinha dele, tá? E depois os pés, o que a gente espera, o que é que a gente quer. Então, a apresentação cefálica é a melhor para um parto, um parto natural, tá bom? Então, a gente olha a apresentação, a situação. Então, a apresentação pode ser cefálica, pode ser pélvica, pode ser córmica, quando o bebê está transverso. A apresentação pode ser longitudinal, pode ser transversal. Longitudinal é a mais comum. A gente vai olhar também a posição do dorso do bebê. O que é o dorso do bebê? Eu vim aqui, ó, vejo aqui o tórax do bebê, tô vendo aqui o coração batendo, beleza? Beleza, o coração tá batendo. Aqui, então, eu tenho a coluna do bebê, coluna dorsal. Se eu vier aqui na barriguinha, eu vou ter aqui a coluna também aqui posterior. Então, eu quero ver para onde está voltada a coluna do paciente. Então, o dorso, ele está para onde? Para a esquerda, para a direita, anterior, posterior. Então, esse dorso aqui, como vocês podem ver, ele está mais posterior e à esquerda, né? Então, aqui eu descreveria um dorso mais posterior, tá bom? Ele pode estar anterior, pode estar à esquerda, pode estar à direita, aqui está posterior. Então, começaria esse exame aqui dizendo apresentação cefálica, situação longitudinal, dorso posterior. O que mais que a gente vai fazer aqui no obstétrico simples? A gente vai avaliar o líquido amniótico e a placenta. Então, eu olho aqui, ó, o exame e o que eu estou vendo?
eu estou vendo um material que é pretinho, anecoico, que é o líquido amniótico, a água no ultrassom, ela é anecoica. E eu estou vendo outras estruturas que têm tons de cinza, né? Que são as partes fetais e a própria placenta. Então isso aqui é líquido amniótico. Toda vez que eu estou vendo material anecoico homogêneo, eu estou vendo líquido amniótico. Eu faço uma varredura geral aqui, ó, pelos quadrantes da barriga da mamãe e procuro o local que tem a maior coluna de líquido amniótico. Na hora que eu acho esse local com a maior coluna de líquido amniótico, eu vou medir essa coluna de líquido e ver qual é o maior bolsão. Então, o maior bolsão nessa paciente aqui está nessa localização. Eu não posso incluir parte fetal nessa medida. Eu vou medir aqui o maior bolsão e saber qual o tamanho do maior bolsão dessa paciente. 7 centímetros. Entre 2 e 8 centímetros, normal. A gente pode avaliar o líquido pelo ILA, né? Fazendo a avaliação do bolsão dos 4 quadrantes, ou a gente pode avaliar o líquido pelo maior bolsão. Maior bolsão é 2 a 8. Tá nessa faixa, tá normal. Beleza? Beleza. Então, essa é a medida mais utilizada hoje em dia. Então, achei o maior bolsão, 7 centímetros está normal. Fiz a foto aqui e já foi. Agora, eu vou procurar a placenta, que eu já estou começando a ver aqui, ó. Essa é a placenta. E eu vou fazer o quê? Ver a disposição dela aqui no útero, tá? Então, se está mais anterior, eu tenho a placenta anterior. Eu vou ver se essa placenta tem focos de calcificação. Se ela não tiver nenhum foco, ela é uma placenta grau 0. Se ela tiver alguns focos mais aqui na posição junto do útero, a placenta grau 1. Se eu começo a ter alguns foquinhos mais distais, mais próximos da face fetal aqui da placenta, é uma placenta grau 2. E se eu começo a ter aqueles focos ecogênicos que vão de um lado ao outro, fazendo isolando alguns bolsões placentários, é grau 3. Então, essa placenta aqui, a gente está entre o grau 1 e o grau 2 já. Eu já tenho focos nessa região mais proximal e eu tenho alguns foquinhos ecogênicos aqui dispersos, tá? Então, aqui vai ter gente que vai classificar como grau 1, vai ter gente que vai classificar como grau 2. Ela está bem no começo desse caminho para se tornar grau 2, mas eu já classificaria aqui essa placenta como grau 2, o que não tem problema nenhum em uma paciente de 34 semanas. O que a gente não quer? A gente não quer placenta muito madura em paciente muito jovem. Então, o paciente está lá no primeiro, segundo trimestre e está com a placenta grau 3, tem algo errado. Isso pode indicar a insuficiência placentária, tá? Beleza? Então, foto da placenta. A placenta a gente também vai dizer aonde ela está, né, qual é a disposição dela, se é uma placenta mais fúndica, mais anterior, mais lateral à direita ou à esquerda. Aqui a gente poderia dizer que é uma placenta mais anterior. É extremamente importante a gente ver se a placenta está obstruindo o colo uterino. Para isso ela vai ter que estar aqui embaixo, né? Essa daqui está acabando bem antes, beleza? Então, até aqui, tudo bem. O que a gente tem que fazer aqui? Agora a gente tem que fazer a frequência cardíaca. Fui aqui para o coração, liguei o meu Doppler espectral e vou utilizar aqui os picos de onda no Doppler espectral para calcular a frequência cardíaca. Então, vou pegar aqui e vou usar os picos de onda para calcular a frequência cardíaca. Então, aqui a gente tem a frequência cardíaca de cerca de 139. Tem aparelho que vai utilizar a contagem a cada pico, tem aparelho que vai utilizar a cada 2 picos. Esse aparelho aqui, ele está usando a cada 2 picos, mas ele dá a opção para a gente de escolher quantos picos a gente quer usar para fazer a contagem, o que é muito legal.
Então, um aparelho que, apesar de ser portátil, é touchscreen, dá uma série de recursos para a gente, muito bacana mesmo, tá? Então, dá tranquilamente para fazer uma agenda inteira com um aparelho desse aqui em qualquer lugar. Então, vamos lá. Agora vamos realmente fazer o que é mais importante aqui no exame obstétrico simples, que é a biometria fetal, ou seja, medir as estruturas do feto. A gente começa aqui pelo polo cefálico, vire de lado para a esquerda. Quando a paciente gestante está no segundo, terceiro trimestre, o útero ele começa a comprimir a veia cava inferior. Então, quando ela fica na posição em decúbito dorsal ou decúbito lateral direito, principalmente decúbito dorsal, esse útero pesa sobre a veia cava inferior, diminui o retorno venoso e a paciente pode sentir desconforto, falta de ar, se ficar em decúbito dorsal por muito tempo. Então, se a paciente está fazendo o exame com você e começa a se sentir desconfortável, sentir falta de ar, você deve fazer o quê? Colocar ela em decúbito lateral esquerdo, que é essa posição que a paciente está agora, viradinha para a esquerda. Por quê? O útero agora, o peso dele vai ficar sobre a aorta e não sobre a veia cava inferior. Nessa posição, como a aorta ela é uma estrutura arterial, ela não sofre deformação pelo útero, a paciente vai se sentir melhor, tá? Então, toda vez que a paciente estiver desconfortável, você bota ela em decúbito lateral e espera ela se sentir mais confortável para continuar o exame, beleza? Então vamos aqui, a imagem do polo cefálico estava bonitinha, espero que a gente consiga a imagem daquela novamente. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Ó, deu, ficou boa. Então, o que a gente deve ver aqui na imagem do polo cefálico para que a gente saiba que está fazendo o exame bem? Principalmente, a gente deve ver aqui o terceiro ventrículo e os pedúnculos cerebrais, né? Aqui a gente está vendo aqui a parte do mesencéfalo, não incluindo o cerebelo. A gente não pode ver o cerebelo aqui posteriormente. Então, eu não quero ver o cerebelo, eu quero ver essa cabecinha de seta aqui, ó, dos pedúnculos cerebrais, e eu quero ver aqui o terceiro ventrículo. Se eu estou vendo isso, eu sei que eu estou numa medida adequada do polo cefálico. E aí a gente vai pegar aqui e medir o quê? A gente vai medir o diâmetro biparietal, famoso DBP, pegando, a depender do aparelho, de externo a externo ou de externo a interno. Eu ainda uso bastante externo a interno. Então eu peguei a calota craniana, fui de fora até dentro, fora dentro, beleza? Medi aqui o DBP. E a gente vai medir também a circunferência cefálica. A depender do aparelho, essa circunferência pode ser feita de forma medindo no caliper mesmo, ou a gente pode medir através da elipse, né? Manuseando a elipse. Então, cada aparelho tem a sua forma de fazer isso. Então, o que a gente vai fazer aqui nesse caso? A gente vai medir aqui fora e ajustar a elipse aqui, tá? Então aqui o meu posicionamento não ficou tão bom. Eu vou apagar essa circunferência cefálica e vou fazer outra. Por quê? Eu quero colocar uma elipse que pegue o contorno da tábua craniana de forma simétrica. Então aqui eu já estou com o formato do crânio mais simétrico. Então estou pegando bonitinho, não deixei nenhuma parte para fora, beleza? Próximo passo nosso vai ser a avaliação da circunferência abdominal. O que a gente precisa avaliar aqui? A gente precisa pegar a circunferência abdominal. O que a gente não quer ver? Naturalmente não quer ver o coração, porque isso indica que a gente ainda está no tórax. E a gente quer ver o estômago sem incluir os rins. E se puder,
pegando aqui, ó, a veia porta. Então tá aqui a porta chegando ali ao fígado. A gente quer ver a veia porta ali, quer ver o estômago aqui, ó. E a gente não quer ver rim posteriormente aqui. Então, é uma imagem que costuma no início ser desafiadora de você pegar a mão, tá? Mas depois vai se tornando cada vez mais fácil você conseguir montar essa imagem aqui, tá? Então, o que é mais importante no início que a gente está aprendendo a fazer ultrassom? Saber o que eu quero e o que eu não quero na imagem, tá bom? Saber o que eu quero e o que eu não quero ver no exame. Aqui ajustei. Beleza. Fiz aqui a imagem. E por último, a gente vai avaliar o fêmur. Então, eu vim aqui lá para a pelve do bebê e vou procurar o quê? Vou procurar os ilíacos. Então, se eu vejo o osso ilíaco aqui na pelve, eu sei que o fêmur vai estar por ali. Então, se eu vejo um ossinho passando reto aqui, ó, que veio desde a pelve, está passando reto aqui, eu estou olhando quem? Eu estou olhando o fêmur. O que eu vou fazer? Eu vou alongar aqui esse fêmur. Então, ó, alonguei o fêmur, vou sempre ajustar para ter sempre a profundidade adequada, que aquela estrutura ocupe a maior parte da minha tela do exame. E eu vou medir o fêmur como? Eu vou medir o fêmur apenas a região que está calcificada. Então, eu pego aqui o meu caliper e eu vou medir a porção calcificada do fêmur. Eu não vou incluir o que não está calcificado, tá? Então, eu medi aqui o fêmur. E aí, no final, o aparelho vai me dar sempre já o peso, 2,834 kg. Lembrando que, se eu quiser dizer para a paciente a estatura estimada, eu vou usar o fêmur para fazer isso. Então, eu vou multiplicar aqui os centímetros do fêmur por 7, e aí a gente vai ter uma ideia de qual a estatura aproximada do bebê. Então, é só pegar 6,7 multiplicar por 7 e dizer, mamãe, seu filhinho ou seu bebê está com estatura estimada em tanto. Eu não estou com cabeça a essa hora para fazer 6,7 vezes 7. Quem tiver com calculadora aí, faz essa conta para a gente poder dizer aqui para a mamãe como é que tá. Bom, gente, eu vou de brinde aqui, eu vou falar para vocês o seguinte, ó. Olha só aqui na região da pelve, o que a gente está vendo? 46,9, 47 centímetros, né? A gente está vendo aqui, ó, a bolsa escrotal. Dentro da bolsa escrotal é possível ver até, ó, o testículozinho aqui, ó. E o outro aqui. E por último a gente vê aqui, ó, o pintinho. Então isso aqui é um bebezinho, um feto do sexo masculino, beleza? É assim que a gente avalia o sexo. Se você viu o pintinho, especialmente se você conseguiu ver testículo, bolsa escrotal, sexo masculino. Se você não vê isso, mas você vê uma estrutura que a gente chama de tridente, né? Só mesmo os grandes lábios ali, os pequenos lábios, você tem o sexo feminino, beleza? Que estrutura é essa daqui? A gente tem aqui o cordão umbilical, né? Foge aqui o escopo da aula avaliação do Doppler, mas só mostrar para vocês aqui o cordão umbilical pulsando bonitão aí. Quem quiser se aprofundar em Doppler obstétrico, morfológico, por aí vai ter que fazer o curso completo de ultrassom, tá? Porque é um conhecimento muito mais aprofundado para quem realmente quer dominar esse método.